Teve esse negocinho amarelo, mas tá bom. Tá. Tá? Tá funcionando? Então tá bom, ótimo. Então, de novo, agora sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. E o primeiro convidado do primeiro podcast é claro que tinha que ser o pastor Jorge, que é o meu pastor atualmente. E eu coloquei aqui dos bailes ao altar, por conta do testemunho da vida dele. A gente ainda vai conversar sobre bastante coisa, mas eu gostaria, pastor, que o senhor se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história, como que foi com Jesus. Bom, meu nome é Jorge, pastor Jorge hoje, né? Já 24 anos nessa caminhada e vindo de uma família com base católica, a última coisa que poderia dizer é que um dia seria crente. E ser pastor, então, aí já seria motivo de piada. Mas chega um tempo em nossas vidas que, ou por curiosidade, ou seja, conforme cada um acha que deve ser feito, deve analisar, mas queira ou não, existe algo a mais. Existe esse mundo espiritual. E isso começou a despertar na minha vida por volta dos 37 anos de idade. Por quê? Porque eu fui conhecer o tal dos profetas. E eles falavam para mim, eis que... Deixa eu explicar para quem não sabe, o pastor Jorge, ele tem uma conexão espiritual muito forte. Então, às vezes ele sente uma unção e aí ele não consegue falar. A gente precisa esperar um pouquinho, esperar o tempo dele para ele poder conseguir aqui conversar com a gente, tá? É difícil explicar, mas... Então, os profetas, os crentes da vida falavam, eis que o Senhor me fala que tu és um pescador de alma. Eu falei, alma? Eu não pesco nem lambari, vou pescar alma? E era uma coisa engraçada e eu falava para minha esposa, deixa esses malucos aí, vamos pro baile, vamos pro baile, vamos pro baile. E fazia curso de dança de salão, empresário do ramo de hotelaria, uma vida nada a ver com palavra, com Bíblia, com o lado espiritual. Mas daqui a pouco uma outra situação, uma outra pessoa, com a mesma frase. Eis que o Senhor me fala que você é um pescador de almas. Isso me chamou atenção. E eu sempre tive uma mente aberta para poder ouvir todos. Então eu comecei essa caminhada. Eu não me identificava com o catolicismo. Eu pensei, então, ouvir testemunho de Jeová, que eram meus funcionários. Eu ouvi a cunhada, que era bruxa esotérica, a outra que também estava indo no espiritismo. Os amigos, alguns que eram crentes. E para onde eu vou? E li livros, visualização criativa, energia, o livro de Allan Kardec. E eu continuei nessa busca, porque pessoas até de outro estado falando acerca do meu chamado, e eu não tinha nem noção disso. Eu não tinha nem noção disso até que eu falei, eu tenho que fazer o quê? Para mim saber se o bolo é doce, para mim saber se o salgado, qual o sabor que tem, o que você tem que fazer? Experimentar. E foi o que eu fiz. Então, já tinha ido para alguns lugares, conversado com várias pessoas. Até então, esse período ainda estava no hotel. O hotel é um lugar que tem oportunidade para conhecer todo tipo de pessoa, de todas as religiões. E nessa caminhada eu comecei a visitar as igrejas, eu não me identificava. Fui na primeira, fui na segunda, fui na terceira, na quarta. Falei, é a última vez que eu vou na igreja dos crentes. E aí eu peguei um pastor que era mestre na palavra. E ele começou a mostrar a Bíblia de tal maneira. Eu cheguei em casa, comentei com a minha esposa.
Eu desconfiado, minha esposa muito mais desconfiada. Que Fomos está conferir aqui, inclusive, ela está aqui atrás, tá? Nos bastidores. Toma um cafezinho aí, Li. e fomos Ai, pastor. conferir com a Bíblia católica, porque ali era a Bíblia do crente. E me chamou a atenção o quê? Que tudo que aquele pastor falava estava dentro da Bíblia católica. E eu pensei, por que o padre não fala isso e não explica sobre isso? E outra coisa que eles falavam também, Só um pouquinho, gente. Vamos lá, respeitar, né? O mundo espiritual é real. Então, para quem duvida, para quem ainda não teve experiência nesse sentido, que busque Jesus, que busque a sua unção. Cada um tem uma unção específica e que cada um busque a sua. E o que está acontecendo aqui é maravilhoso e para mim é mais uma confirmação de Deus de que esse testemunho vai atingir muitas pessoas. com certeza vai. Porque tem alguém que vai ser tocado por causa disso. Amém. Isso eu já sei. E outra coisa que eles falavam, e tenho eu pressa contigo, homem. E tenho eu pressa contigo. E eu falar para minha esposa, vamos, vai se atrasar. Eu também tenho pressa de ir pro baile. E continuei indo nos bailes. Continuei indo nos bailes. Até que chegou uma hora que eu comecei a estranhar o ambiente de baile. E uma voz falando assim, pode sair daí. Eu olhava dos lados, falava, meu Deus do céu, como que eu vou falar isso para minha esposa? Ela virou para mim e falou assim, vamos embora? Eu falei, meu Deus do céu, eu achei que eu estava com um problema, ela também? Vamos embora. Chegamos, voltar novamente, já estava indo na igreja, já estava indo. Chegamos novamente, outro baile. No começo ainda. E nós dançávamos todos os ritmos. Nunca fui grande dançarino, não. Mas gostava de ir lá. Meu sapato já ia automático no meio do salão. E nisso vai começar o samba gafieira daqui a pouco. Beleza, beleza. Tá vendo essa mesa aí, ó? Olha aí, ó. São as pessoas que praticamente são da alta sociedade da sua cidade. Não tem um aí que é feliz. Eu fiquei olhando aquilo, falei, meu Deus. Olha a mesa do seu lado. Olha quanto essa pessoa que também é da alta sociedade, veja o quanto ela fuma. Olha o cinzeiro dela, olha quanto cigarro tem aí. Por quê? Porque ela não é feliz. Vai embora daí. Eu tive que ir embora. E aí, o pessoal falando que precisava se reunir num lugar para orar fora da igreja. O que eu falei? Ah, não faz caminhada lá no horto? Então começa vocês a orar lá. E eles foram. Estávamos em 3 ou 4. Eles oravam, eu parava e só via eles orar, porque eu não sabia orar. Um dia, 2 dias, na outra semana e na outra semana, até que eu comecei a orar como eles oravam. E eles olhavam assim para mim e falaram, nossa, e nisso o que aconteceu? Esse propósito de caminhada e oração acabou durando aproximadamente 6 meses, debaixo de chuva e sol. O horário que nós íamos orar no monte, na mata, às 5 da manhã. E ali eu conheci a pessoa do Espírito Santo. E eu comecei a ter visões, e eu não tinha o hábito de chorar, nem quando minha mãe morreu. Mas naquela madrugada lá, eu não conseguia me controlar. E os irmãos que estavam ali comigo falaram, você está passando mal, você está passando bem, vamos para o hospital. Eu não falava nada, eu simplesmente chorava e ficava quieto. Até que um falou, não, você não está percebendo, olha, é o Espírito Santo está fazendo isso com ele. Li. E de lá para cá, a minha vida nunca mais foi a mesma. E aí foi mudando tudo. A minha profissão, Deus fechou
todas as portas. Eu tive que aprender a andar na dependência dele, só minha esposa trabalhando durante um tempo. Eu tive que fechar a loja de carro, de moto. Eu tive que passar um tempo na cidade de Jaú. Eu achei que eu ia abrir igreja lá, porque até na altura do campeonato, em menos de 5 anos, eu já fui ungido a pastor. E aí foi muito rápido o processo, a visão foi abrindo, os dons foi aflorando na minha vida. Até hoje eu tenho esses dons, as visões, o dom da revelação muitas vezes, e não para, né? Então eu creio que esse momento está sendo oportuno, porque eu sei que alguém aqui, isso eu já tenho certeza absoluta, eu tenho certeza absoluta, alguém aqui vai despertar, vamos usar esse termo assim, né? Pelo pouco que eu estou dizendo aqui, é claro, tem muita coisa para falar, né? As experiências com libertação, com casais, com jovens, são 24 anos, então tem muita coisa para falar. E assim, para dar uma pausa aqui, para vocês entenderem, o homem é um problema sério, infelizmente. Seja pastor, seja padre, seja médicos, sejam cientistas, políticos, mas a palavra do Senhor, da qual não tem a autoria humana, como muitos pensam. Os segredos estão todos aí, na Bíblia. Você quer ter uma mudança de vida, quer preencher o seu vazio, você pode comprar 10 iates, você não vai preencher o seu vazio. Você quer uma resposta para o seu casamento, você quer uma resposta sobre cura interior, você quer parar ou diminuir, pelo menos, drasticamente os remédios que você toma para depressão e tirar essa tristeza profunda, começa a conversar. Espírito Santo de Deus, eu quero saber quem é você. E fala comigo na palavra. E pastor, o senhor falou um detalhe aí que é bem importante, né? Às vezes, Deus que fecha a porta. Sim. Deus permitiu que José fosse jogado no poço. Deus permitiu que José fosse vendido como escravo. Por quê? Porque Deus sabia que, através da vida de José, ele suportaria amanhecer escravo e dormir governador. É difícil entender isso no reino espiritual, mas para poder ser instrumento de Deus, é preciso passar pelo fogo. O fogo queima, o fogo purifica. Então somos uma joia preciosa nas mãos do Senhor, que ela passa pelo fogo, para depois se tornar uma aliança que brilha conforme a vontade do Senhor. Isso, inclusive, bom, até Jesus, né? Jesus também foi levado ao deserto. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas Sim. faça a sua vontade. Então nem Jesus escapou. Sim. E, pastor, a igreja está crescendo cada vez mais, está atingindo cada vez mais vidas. Qual que é o assunto mais recorrente, assim, o senhor acha? Qual área da vida que hoje em dia as pessoas estão buscando mais aconselhamento, mais a palavra? Resumidamente, vem na cura interior. Às vezes um processo de libertação mais intenso. Infelizmente, surgem situações até de possessão demoníaca. Que eu brinco com o pastor, que eu quero ver, porque eu ainda não vi numa igreja séria. E eu tenho curiosidade, né? Deus já me deu diversos sonhos com isso, mas pessoalmente eu ainda não tive essa experiência. E é uma coisa que a gente brinca internamente aqui, que eu falo, pastor, toda vez que acontece, parece que ou eu fui embora, alguma coisa aconteceu, né? Mas tudo tem o tempo de Deus. Eu sou curiosa, vocês sabem, eu falo sempre aqui isso no canal. Pode falar, pastor. E o grande problema do ser humano, a palavra família. Muitas situações ocorrem por não termos base familiar. Coisas que crianças não podiam ouvir, coisas que crianças não podiam presenciar,
E isso tudo vai desencadear lá na frente. O abuso, a violência. E então vai olhar aquele homem na figura do pai que teve, a mulher assim então pode criar esse trauma e vice-versa. E nisso vai surgindo muitas situações e infelizmente na fraqueza humana o reino maligno se aproveita. Porque a palavra diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. E à medida que se aproxima do Apocalipse, infelizmente, vai piorar mais. E como é que nós vamos então lidar com tudo isso? Acabei de falar. Os segredos estão dentro da Bíblia. Se não tiver um equilíbrio entre corpo, alma e espírito, não vai suportar. E atualmente também uma outra coisa que está acontecendo muito, muitos problemas em relacionamento. No caso, casais. É a área que está pegando muito. E saber e conhecer o grande segredo para lidar com tudo isso, para obter essa cura interior, para lidar com essas maldições que foram infelizmente jogadas dentro das famílias, por diversos erros, por buscas erradas, por crenças erradas, lugares que os pais não eram para ir por falta de conhecimento, e a própria palavra fala: meu povo sofre por falta de conhecimento. E por falta desse conhecimento, e correr atrás de filosofias, e correr atrás de religiões, e não de Jesus, o estrago é grande. O estrago é muito grande. Então, a única maneira de lidar com tudo isso, eu vou dizer uma palavra só, para a pessoa buscar nesse sentido, aonde tem muito isso na essência de Jesus, o maior segredo do Gênesis ao Apocalipse: o amor. Então, o amor, não o amor que se conhece na teoria e nas músicas, mas o amor que fala do seu grande mistério. Porque há um poder muito grande em cima desta palavra, que é o que vai trazer a cura que todos nós necessitamos. Amém. E, pastor, eu tenho uma pergunta em relação à questão de casamentos, que é a seguinte, né, de relacionamento. Estamos hoje gravando esse bate-papo, e hoje é sábado de carnaval. E aí, se existe o marido e a esposa, e o marido gosta do carnaval, e a esposa, ela é evangélica, ela é convertida, enfim, ela segue segundo a palavra, e o marido não conhece a palavra, não está aberto para isso nesse momento, mas gosta Da bagunça. Da bagunça, eu vou até falar, porque hoje em dia a gente está numa situação que é difícil até a gente descrever, né? O que acontece no carnaval, que a gente fica sabendo, enfim. Nesse caso, é mais entre eles, mas é bagunça, né? Mais bebida, dança, as músicas, né? Essas músicas que tocam no carnaval, que não são mais marchinhas, que tem um conteúdo, uma letra bem pesada, e isso estimula esses comportamentos nas pessoas. Nesse caso, que o marido quer, vamos lá que vai ter alguma coisa no nosso grupo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Como que a esposa pode agir nesse sentido? Porque eu entendo até que não deixa de ser uma questão positiva o marido querer que a esposa vá junto, porque hoje em dia, como tá, é difícil a situação. Mas, ao mesmo tempo, essa esposa, cheia do Espírito Santo, como que ela pode agir nessa situação? A sabedoria é tudo na vida de um homem, de uma mulher, principalmente da mulher, por causa que a palavra fala. A mulher sábia edifica o lar. Ela vai deixar o esposo ir sozinho? Ela vai fazer com que tenha uma grande tempestade na casa, desmorone tudo, porque ele não entende. Porque se a pessoa lê a Bíblia, ela nem na frente de um salão ela passa. Quanto mais entrar lá dentro. Por isso que é preciso conhecer a palavra. Não a religião, não é a placa da igreja. Mas esse marido não vai ler, não tem interesse em ler, não quer saber disso, porque não tem nada a ver. Essa é a grande expressão de hoje. Não tem nada a ver. Mas infelizmente tem tudo a ver. Então, nesse caso, ela vai ter que pagar um preço de oração e jejum
para que o próprio Espírito Santo vá moldando ele, para que a própria ação das orações desta mulher faça com que crie desânimo, surja situações de empecilho para que ele não vá. Agora, pode acontecer uma permissão de Deus que é para a mulher ir. E é claro, a mulher que conhece a palavra não vai simplesmente beber como todo mundo está bebendo lá dentro e fazer o que eles fazem. Ela fala, você quer ir? Vamos lá, tal. Só que assim, eu vou ficar no cantinho lá, né? Porque aí forçar a mulher a dançar já é demais. Até que isso venha a resposta da oração, e isso aí vai perder força. Vai perder força. O julgo desigual, ele é um problema sério. Mas se o casamento, ele vai bem nos outros quesitos, e por causa disso, em algumas coisas, ele está tendo problema, não é por causa disso que a mulher fala, vamos separar, que é a grande palavra do momento. Vamos separar, vamos É mais separar. fácil, né? É Resolver muito esse mais problema. fácil. E a palavra não é essa, não é o que a Bíblia fala. A separação implica numa decisão muito séria. A separação é realmente quando esgotou todos os meios possíveis e imaginários. Então é um período de guerra espiritual, é um período de jejum mais intenso, é um período de pagar preço, de levantar na madrugada, coisa que infelizmente algumas igrejas talvez não saibam até lidar com isso, porque fala, não, ore só pelo seu marido. Não, não é orar. Porque você não sabe, né? é guerrear. Você não sabe o nível de batalha que está enfrentando. Você não sabe a raiz da vida dele, da infância dele. Por isso que é importante conhecer os mistérios e o poder que a palavra fala. Porque a Bíblia não é simplesmente um livro qualquer, né? Como você bem citou um exemplo aí na conversa nossa anterior aqui, abre a Bíblia aí no Salmo 91. Deixa aberto no Salmo 91 que espanta o mal. Vai isso só adquirir poeira. Sim. Então, fica amarelada, né? Amareladinha. E você vira a página, tá branquinha. No Salmo 91 tá amarela lá. Então isso a mulher precisa ter consciência de que quando a palavra fala e dei autoridade, essa autoridade é para quem busca. É por isso que eu falo, a Bíblia tem muito poder, tem muitos mistérios. Agora, uns buscam de uma maneira, outros de outras maneiras. Eu vou na igreja porque a casa caiu. Melhorou, eu tô fora da igreja. Esse tipo de pessoa não vai conseguir nada. Infelizmente, tem um problema nessa conversa toda nossa aqui. O muro não é aceito. Se você ficar em cima do muro, você já pertence ao lado maligno. Então eu costumo contar uma história que tem um muro, de um lado, pessoas falando, vem para esse lado. E do outro lado, tem outros que não falam nada. Por que não falam nada? E por que do outro lado, há uma voz que fala, desce e venha para cá. E do outro lado, não tem voz nenhuma, apenas observa. Porque quem está em cima do muro está em dúvida. E se a pessoa está na dúvida, a dúvida não vem dos céus. E por que esse lado não fala nada? Porque esse lado é o reino maligno. Ele não precisa fazer nada, porque você já está do lado dele. Em cima do muro já pertence. Já pertence ao ele lado não precisa maligno. falar nada. Então, eu estou disposto então a pagar um preço por isso, entre outras coisas do que nós estamos ouvindo aqui. Vai ter que aprender a manusear a Bíblia de uma maneira diferente. Sim. Isso é muito interessante. Eu vou até deixar depois o Instagram da igreja, o YouTube da igreja. Quem tiver alguma dúvida também colocar lá nos comentários, né, pastor? Sim. Que daí o pastor responde. Às vezes tem alguém que tem uma dúvida mais específica, né? E é muito interessante essa questão da oração. Porque a gente estava até conversando hoje, antes, né, Li? A gente chega aqui, fica conversando. Inclusive, a ideia do podcast acabou surgindo por conta disso, porque a gente conversa tanto de Jesus, é tão gostoso, é tão agradável. Vamos convidar todo mundo para participar, né? Vamos fazer isso para atingir a maior quantidade de pessoas. E aí, a gente até estava conversando sobre isso, e eu até perguntei para o pastor, eu falei, pastor, será que a falta de oração da esposa ou do marido, né, enfim, nessa questão de casais, é porque não acredita no poder da oração? Porque se a pessoa sabe o quão alto é o poder da oração, por que não ora? Então, na minha cabeça, eu imagino que a pessoa
talvez não acredite tanto no poder da oração. E eu vou, antes de finalizar a pergunta aqui para o pastor, eu vou contar para vocês aqui, publicamente, o que aconteceu na semana passada. Eles sabem disso. A minha filha estava com febre muito alta mesmo. E eu levei ao hospital. Na verdade, nós ficamos de 3 a 4 dias indo e voltando do hospital. E a febre não baixava. E fizemos diversos exames e nada de dar resultado. Eu fiz exame tanto no hospital como os exames particulares, inclusive que vieram aqui em casa para tirar sangue, porque ela não aguentava mais fazer esses exames. Claro que teve todo o cuidado da doutora Camila, que eu ainda vou trazer também para cá, para a gente conversar essa questão de cuidado dos pais com os filhos, mas não passava a febre. E eu até levei lá, né, pastor? O pastor ungiu, orou. E aí, sábado de manhã, me veio em mente assim, que Deus queria que eu orasse pela minha filha, como autoridade, como mãe, e para ver, né, para participar desse mundo espiritual e ver o poder que tem a oração. E aí eu falei para ela estava com uma febre muito alta. E eu tentei dar o remédio para baixar a febre. Ela cuspiu, não de propósito, sem querer cuspir, mas ela não conseguia tomar o remédio. E aí o olhinho de unção estava no carro, eu nem pensei direito, eu peguei um azeite, coloquei, porque às vezes a gente coloca muito empecilho, né, para orar. Peguei o azeite, coloquei num pratinho, peguei um copo d'água, que foi a orientação do pastor, coloquei, nós oramos, nós ungimos, nós lemos o Salmo 91, não é que está aberto aqui na minha casa, mas nós lemos o Salmo 91. Eu orei com ela em concordância, e na Bíblia fala, quando tem 2 ou mais na presença de Deus, Deus ali está. E aí nós oramos, eu repreendi a ação do mal, se tivesse alguma ação maligna em relação à vida e à saúde da minha filha, que estava repreendido em nome de Jesus. E em 20 minutos ela não tinha mais nada. E aí eu fiquei até um pouco assim, né? Tá, mas será? Né? Isso era de manhã. Falei, a febre estava alta, não era que estava 37,5 e caiu um pouquinho, não. Ela estava queimando de febre, até a perna dela queimava de febre. E aí, no final da tarde, eu fiquei colocando a mão assim, falei, não é possível. E aí, no final da tarde, eu falei, bom, final da tarde normalmente é o horário que a febre vem. E eu medi, ela realmente não estava com febre, no dia seguinte ela não estava com febre, a gente já foi à igreja, ela já foi lá no dominical que ela gosta tanto. Enfim, sarou. Sarou. E aí, a gente sabe que a oração tem poder. E às vezes a gente acaba deixando por último, né? Mas tem um segredo aí, eu falei agora há pouco. A autoridade? Também. O amor. O amor da mãe. O desejo é muito forte de querer ver a filha curada. Por isso que eu falo que a profundidade do mistério do amor vai além. E a maneira da qual Jesus tinha aquela compaixão e, sobretudo, o quê? Por causa do amor de Jesus. O que estava naquela pessoa, o que está naquela pessoa, não suporta, porque é uma carga de amor muito forte, porque o amor é uma luz intensa. Então isso é uma situação nova para os pais entenderem que tem essa autoridade e declarando esse amor de Cristo transferindo sobre o seu filho. Está aí o resultado que ela acabou de falar. A oração. Eu oro. Ora? O quanto ora? O quanto busca? Um detalhe. Jesus fazia muito o quê? Orava. Orava onde? Nos montes. Orava de que jeito? Na madrugada. Se Jesus orava, nós então? Então quer dizer, o jejum, a Bíblia, a oração e o amor fazem toda a diferença. Legal, pastor. E aí eu até vou fazer em forma de pergunta isso. Será que, é lógico que não dá para a gente responder de forma genérica, né? Cada pessoa tem a sua particularidade, enfim. Mas será que a falta de oração seria uma falta de credibilidade na oração, pelo que o senhor percebe no dia a dia? Muitas pessoas já fazem a oração duvidando, fazem uma oração de derrota. E a palavra é clara. Deus não nos deu o espírito de medo. 2 Timóteo 1,7.
Deus nos deu o espírito de poder, de ousadia e o detalhe, foi bom falar isso, e de amor. Então são as fórmulas de buscar isso e entender, que aliás é o que eu vou pregar amanhã, de entender que sem fé Deus não se agrada. Então é preciso dessa fé, é preciso dessa oração, é preciso dessa ousadia, sobretudo a humildade. Fala, Senhor, eu não tenho essa fé, eu não tenho essa humildade, eu não sei orar. É importante colocar isso na sua oração, porque a palavra fala que Deus ama um coração contrito, um coração humilde, um coração arrependido, porque aí sim as orações então vão passar do teto. Por quê? Porque está vendo a sinceridade e a humildade. E tudo isso é processo que gera poder. Por isso que Jesus também criticava muitos fariseus, né? Eles oravam para agradar os que estavam ali vendo. Eles queriam que as Aparência. pessoas vissem que eles estavam orando, que eles eram espiritualizados, mas na verdade não era uma busca real de Deus. E realmente Deus fala que sem fé é impossível. Não existe nem a possibilidade de agradar a Deus, que acredito eu que seja mais ou menos o que os fariseus faziam, né? Olha, eu sou. Sepulcro caiado. É isso? E aí, assim, é muito interessante essa questão de a gente pedir para Deus. E eu vou fazer até em forma de pergunta também para o pastor, porque eu ouço muito, muito, não de uma, não de duas, não de três pessoas, que me falam o seguinte: por que que eu vou orar, sendo que Deus já sabe de todas as coisas? Deus já sabe do que eu necessito. Deus já sabe da minha angústia. Deus sabe tudo que eu estou passando. Por que que então a pessoa precisa orar, já que Deus sabe de todas as coisas, pastor? Se o meu povo me buscar, me adorar, afastar dos maus caminhos, então dos céus eu ouvirei. Se nós temos o livre-arbítrio. Se você aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, se você me buscar de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, dos céus eu ouvirei. Então tem a condição. Deus quer ver a nossa decisão. Ele quer ver a nossa maneira. Ele tem misericórdia e amor sobre nós. Mas nós precisamos declarar isso aí. Então tem essa condição. E quando ele fala também que ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas Deus sabe onde estão esses adoradores. Por que ele usa esse termo que ele está à procura? Porque na verdade ele está mostrando ali que são poucos os que o adoram. E é outro mistério de um grande poder e segredo. Coisa que eu no começo, quando eu ia para a igreja, eu não aguentava aquilo. Ouvia Frank Sinatra, ouvia Louis Armstrong, o sambista brasileiro que morreu, eu não me recordo agora o nome dele. Santiago? Emílio Santiago, né? O homem tinha uma voz fora do comum. Eu chego na igreja, Aline Barros, fico feliz em vir em sua casa. Falei, isso aí não dá para mim não. Foram 90 dias aproximadamente para entender o que é adoração e louvor. Aí eu fui vendo que aquilo vinha em forma de adoração e uma oração. E aí eu comecei a perceber que os salmos falam muito de adoração, que Deus é digno de todo louvor. E aí com o tempo eu fui percebendo o quê? Que tinha pessoas com uma unção, uma presença tão forte, que quando começava a adorar, quando começava a louvar, manifestava demônios, os demônios faziam tapar os ouvidos, fala para essa mulher parar de louvar, está me atrapalhando. Então quer dizer que, outro segredo, adoração. Música é uma coisa, a adoração é bem diferente. É o ministério que vira mistério depois da morte. Porque os anjos ali permanecem santo, santo, santo é o Senhor. Engraçado, né? Como o Espírito Santo fala com a gente. Quando o senhor falou isso, de adoração manifestar demônio, já me veio, antes disso, na verdade, praticamente no mesmo momento, me veio que eu ia te fazer essa pergunta. Qual é o poder da adoração no mundo real / espiritual? A adoração, o louvor, tem poder? Abre os céus. Abre os céus. O reino dos céus é o tempo todo uma festa em adoração ao Senhor.
Então, há situações que vocês podem pesquisar aí, até os que ainda estão talvez duvidando de alguma coisa, que por causa de louvores, pessoas voltaram para a igreja. Por causa de louvores, pessoas não conseguiram cometer suicídio. Paralisou suicídio. Então, tem uma profundidade grande, muito grande. Então, observe os salmos. Por que, que as igrejas tanto vai para adoração? O grande problema é adoração e show. Aí é complicado. Intenção, né? E tem pessoas que oram, melhor, louvam totalmente desafinado. Então eu digo que essa pessoa, ela não é propriamente dita para ficar ali no altar, mas mesmo no meio do salão da igreja, uma adoração dessa sincera move os céus a ponto de descer uma manifestação, o poder, a Shekinah que a gente fala, a glória de Deus muito intensa para dentro da igreja. Então, os louvores, tenho uma plena convicção e certeza, têm um poder muito grande. Eu sou dessas, viu, pastor, da desafinada. Porque às Mas vezes, atrai a glória de Deus. às vezes eu me ouço cantando, eu penso, deixa eu cantar um pouquinho mais baixo, porque essa voz aqui deve estar atrapalhando. E a Eliane, que é a esposa do pastor, ela é do louvor, né? Do Ministério de Louvor. Então, e realmente é um ministério muito lindo e muito forte lá nessa igreja, porque é meio difícil a gente ir lá louvar e não escorrer uma lágrima, né? É de tão forte que é. Há uns 10 dias atrás até falei pro pastor, falei, eu senti meu rosto queimar. Queimar. Foi uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nós vamos vender lenço lá, porque agora tem bastante chorão. Exatamente. E você sabe que tem algumas coisas que eu já ouvi também, né? A gente está falando aqui de Jesus, do poder de Jesus, e ainda tem muita gente incrédula nesse sentido, ainda mais atualmente, né? Porque atualmente não tinha tanto tipo de. Eu vou falar religião, mas religião, na verdade, acho que é uma espécie do gênero que eu quero dizer, né? Mas do que acredita. Hoje é muito difundido tudo isso. E aí já me falaram isso também. Me perguntaram o seguinte: como que você sabe que a sua crença que é a real? Já me falaram isso. E aí eu respondi de uma forma que eu não sei, tá? Não sei. Na verdade, a gente nunca conversou sobre, nunca fiz essa pergunta pro pastor. Mas o que eu já respondi foi o seguinte. Eu falei, olha, independente da crença, né? Se acreditar em. Vou até falar em assunto que eu sei que é polêmico, que né, tem gente que fala de respeitar a religião do outro. Aqui a gente está respeitando a religião e crença de todo mundo, mas pelo direito até constitucional que a gente tem de falar sobre a nossa fé, o que eu falei para essa pessoa, e eu não sei se eu me expressei bem, falei o seguinte, por que então, mesmo assim, né, se tem a pessoa que acredita em quando o espírito baixa, né, que a gente fala possuído por demônio, e tem gente que fala outra coisa, por que quando a gente cita o nome de Jesus, esse espírito, entre aspas, que a gente fala demônio, por que ele treme? Por que ele sai? Se acreditar em Jesus é um simples mais uma crença, e por que ela é a realidade? Porque todos se curvam ao nome de Jesus, que está na Bíblia, que é o nome sobre todo nome. E aí, mas eu te faço essa pergunta, pastor. Como que o senhor responderia isso? Existem vários líderes. Os líderes muçulmanos, o grande líder que, através dos livros, também as pessoas seguem o espiritismo, o catolicismo. E eu na época, foi justamente a busca que eu fiz. E quando eu vi um pastor falar em nome de Jesus sai, sabe o que eu falei? Isso é combinado. Eu não acredito nisso aí. Para mim é tudo combinado. Aí o que aconteceu? Eu convidei um casal que estava com um problema sério. Eu falei, rapaz, eu tô indo numa igreja lá. Eu vi uns negócios lá que eu não acreditei muito, mas eu vou lá de novo, porque eu preciso entender melhor o que eu vi lá. E manifestou justamente na mulher desse rapaz que ninguém conhecia. Aí o que eu percebi? Bom, combinado não é. Aí eu falei pro pastor assim, viu, mas por que o nome de Jesus? Aí ele foi me explicar que tudo isso, esse poder, está nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, vocês vão perceber sobre isso. Tá. Jesus existiu, vamos falar na questão agora como que um ateu vai entender. Jesus existiu.
Tá lá os livros históricos de Israel, né? Onde muitos judeus não aceitam Jesus como seu salvador, né? Cada um tem sua opinião, mas Jesus existiu. Existiu Maomé, existiu Kardec, entre outros. Então, na minha análise, na minha busca, eu percebi a autoridade no nome dele e eu percebi o quê? Eu percebi que nenhum deles fez o que Jesus fez. É fato. Acreditando ou não, mas é fato. Está registrado nos livros históricos de Israel. E mediante tudo isso, é como eu disse, tem uma hora que tem que experimentar. Né? Eu conhecia um pouco de cada coisa e eu resolvi experimentar então quem era Jesus. E não paro até hoje, continuo. E nisso tem polêmicas e tem muitas coisas, e o que eu quero aproveitar dizer no meio disso? O grande problema, escuta bem o que eu vou falar agora. O grande problema sobre essa pergunta e sobre a busca, todos os caminhos levam a Deus. Leva coisa nenhuma. Não leva. E no meio disso tudo, está o quê? A palavra chamada engano. E como é fácil de enganar o povo. E como que nós vamos fazer para não ser enganado? Busque essas religiões e não se baseie no homem. E depois experimente e fala, agora eu quero experimentar a presença do Espírito Santo. Aí você vai ter a sua experiência, você vai ter a resposta, porque eu falar aqui eu não vou convencer. Então vai na religião A, B, C e D e depois busque Jesus como deve buscar dentro da palavra. Não no que o pastor vai querer passar para você, o que a palavra vai querer falar. Se o pastor falar o que diz na palavra do Senhor, tudo bem. Mas nada de regras, nada de filosofia. O que está na palavra, experimenta. Mas peraí, Jesus existiu. E como que no nome dele um ser maligno sai? E se eu usar o nome de outros líderes, vai sair? Experimenta. Fala para os pastores, viu, esse negócio feio que está aí, usa o nome do outro líder aí, eu nem vou citar para não dizer que eu estou atacando religião nenhuma. Experimenta usar o nome de alguém, um líder, para ver se vai sair. Experimenta. Eu vi na minha frente isso. E vi várias pessoas de outras religiões caírem possessas na minha frente. Infelizmente ainda acontece. Então, quer dizer, a palavra engano pega pessoas de um nível cultural muito alto, pega bastante. Então só tem um jeito, vai ter que experimentar. Aí você vai saber. Ah, não, mas não existe possessão demoníaca. Não existe? Procura conversar com um psiquiatra para ver até onde que ele consegue ter explicação de tudo. Veja até onde a ciência vai. Faça uma pesquisa. Eu fucei muito, eu perguntei muito. Eu não mergulhei assim de cabeça e fui aqui. Não. Porque o jeitão espanhol, desconfiado por natureza, eu questionei muito. Mas quando eu conheci a pessoa do Espírito Santo, zero dúvida. Sim, é muito importante isso. Na verdade, vai ser a primeira vez que eu vou falar publicamente sobre esse assunto. E eu caí muito no engano. Fui, acho que talvez possa falar vítima, mas é o livre-arbítrio. Eu nasci em berço evangélico. Minha bisavó, tataravó, todas muito, né? Sempre vieram aí da presbiteriana. Minha mãe sempre nos levou para a escola dominical. E a gente sempre teve essa base bíblica. Porém, quando a gente vem de uma linha que é mais conservadora e não explica tanto como é que funciona o mundo espiritual, eu não sabia exatamente as consequências de cada coisa. E aí, o tempo foi passando e surgiram algumas coisas para mim. Porque assim, vocês acham que o engano ele vai vir de forma estrondosa? Não. Ele vem de pouquinho, daí você cai. Aí ele vai mais um pouquinho, aí você cai. Ele vai mais um pouquinho. A hora que você vê, você já tá, enfim, andando sobre as brasas e não queimando o pé. Que foi o que aconteceu comigo. Né? E depois que eu vim a saber
que isso é um ritual. E eu não sabia que isso era um ritual. Eu achava que era mais questão de, olha, né? É do poder da mente, mas o poder da mente coloca o homem no centro. A mente, você é válido estudar a mente, é válido tudo isso, mas quando você coloca o homem como eu posso tudo, já começa a beirar, né? Já começa a passar, na verdade, já passou para a questão espiritual. E eu nunca vou esquecer um dia que eu ouvi um testemunho de uma ex-bruxa e ela falou que eles faziam muito isso lá, esse ritual de andar sobre as brasas ou os cacos. E o meu pé realmente não queimou. E eu fiz diversas, participei de muita coisa por conta do engano. Nunca pro mal, nunca pro mal. É interessante isso, porque as pessoas falam, não, mas lá só faz o bem. Não, mas isso é só para você. Mas isso... Só que tudo ali está engano. Inclusive as pessoas que estão lá, que estão te convidando, muitas ali, se não a maioria, estão sendo enganadas. Então, é muito importante isso. E quando eu vi, eu estava dando poder para as pedras, estava... Enfim, eu entrei para o esoterismo, uma pessoa que sempre teve uma base evangélica, que sempre frequentou a igreja e começou a ir para a linha do esoterismo, inclusive. E Deus me resgatou. E eu falo que foi Deus mesmo, porque Deus usou, inclusive, uma pessoa que estava no esoterismo para abrir os meus olhos sobre o que estava acontecendo. E eu estava sendo vítima de obras de macumbaria. Eu não sabia, eu sabia o que eu estava passando, mas eu não sabia que realmente era por obra de macumba. E aí meu mundo virou de cabeça para baixo, porque eu falei, gente, mas isso existe mesmo? O senhor já viu alguma coisa assim, pastor? De obras de macumbaria? Muito, infelizmente, vi bastante. Outra coisa que está numa linha de engano aí, quase perfeita. Busquem, orem, porque é um homem que está falando aqui, acerca da constelação familiar. Isso é uma grande armadilha. Fiz também. Agora, o que a Bíblia fala disso? Satanás se disfarça de anjo? De luz. De luz. Veja nas escrituras o que acontece quando Paulo repreende uma mulher. Acerca de Elimas, o mágico. Está nas escrituras. Vai lá ver, livro de Atos. Ou seja, as respostas estão na palavra. As respostas não estão na placa da igreja. Não é o pastor que é o dono da verdade. Ele tem que pregar o evangelho. Então saiba separar o homem. Ah, mas eu conheço crente que não paga a conta, que não sei o quê. Tem muito crente que não presta. Bastante. Esqueça o crente, esqueça o pastor. É a palavra. Vai na palavra. Mas você vai lá na igreja, tem um monte de coisa ruim. É o hospital. É para tratar esse povo mesmo. Então aprenda a conhecer os mistérios da palavra de Deus, não do homem. Filosofia, engano. E muita gente continua caindo, infelizmente. Sim, eu fiz constelação, foi uma das coisas, né, que eu fiz. E eu já contei para o pastor a minha história, não é uma história que eu conte para todo mundo, mas calhou agora e, enfim, né, eu estou abrindo um pouquinho do que aconteceu comigo, mas por amor às pessoas que estão ouvindo isso, para que não passem por isso, para que acreditem no mundo espiritual. E quando deu, e assim, a questão do engano, né? Teve um dia que eu fui num evento de batalha espiritual, que era um retiro, como se fosse um retiro. E aí eu coloquei naquelas fichas, né, de renúncia, quando você vai à igreja, tem, na minha anterior lá não tinha, na mais tradicional, mas depois eu acabei mudando, por conta disso tudo que eu passei. E aí a pastora olhou minha ficha, e eu nunca vou esquecer aquilo, e ela falou assim, a gente não faz renúncia aqui nesse evento, mas eu falei com o apóstolo ali, o apóstolo Mauri, e pela gravidade da situação, a gente vai fazer em você. E eu falei, gente, mas como assim gravidade da situação? Eu nunca fiz mal, assim, querendo, né? Enfim, querendo fazer mal, atingindo alguém. Eu nunca fui de usar droga, nunca fui, enfim, como assim? Líder Pela do gravidade. PCC, Gravidade da situação. E aí ela olhou para mim e falou assim, Betânia, você praticamente gabaritou a nova era, que é essa questão aí da constelação familiar, enfim, do poder da mente.
E aí nós ficamos 2 horas fazendo renúncia de tudo que eu já tinha feito. E aí, o interessante é o seguinte, né? Voltando àquela pergunta, por que você tem certeza de que a sua crença é a verdadeira? Porque quando eu descobri que tinha essa obra de macumbaria, quando eu descobri tudo isso, Deus me fez descobrir, eu comecei a buscar, porque a macumba continuava pegando. E eu caía de cama. E eu nunca vou me esquecer, um dia, eu morava numa casa grande e que tinha, sabe, casa bem antiga, que as paredes são bem fortes, bem grossas e tal. E eu peguei uma essência de, aquela mais forte que tem, eucalipto, uma das mais fortes, e cheirei. E eu não estava sentindo o cheiro. Era na época do Covid. E o seu Toninho, que estava a alguns cômodos de mim, estava sentindo o cheiro. A minha mãe estava sentindo o cheiro e eu, fazendo assim, não estava sentindo o cheiro. E eu comecei a ficar sem ar. Comecei a ficar sem ar, sem ar. Eu falei, mãe, cuida da minha filha, porque eu tô saindo, não sei se eu volto. Eu vou pro hospital. E saí. E aí, nisso, a minha tia me ligou e falou que estava indo na reunião de oração. Uma oração que tinha todos os dias, meio-dia. E ela colocou meu nome na oração. E nisso eu fui passando nos hospitais e falando onde que eu vou. Eu não sei nem lidar com esse negócio de Covid, ninguém sabia. E aí eu falei, você quer saber? Eu vou parar na farmácia, vou comprar alguns remédios e vou comprar um Gatorade para eu tomar o remédio primeiro. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia quem procurar. E aí eu abri o Gatorade e eu senti o cheiro do Gatorade, que quase não tem cheiro. Só que tinha acabado de acontecer a oração. Eu falei, não, então isso tá muito sério. A guerra espiritual é muito forte e tá me deixando de cama. Tá me colocando na cama. E aí eu comecei a estudar. O que vai evitar que isso aconteça comigo? E aí eu comecei a entender o que era entrar em santidade. Que a santidade tem várias coisas. As pessoas pensam em santidade apenas como a questão da relação, fora do casamento, mas não é. Entrar em santidade são diversas obediências que você faz para que o mal não te atinja. E aí eu comecei a estudar tudo isso, enfim, e cheguei aqui nesse amor louco, né, por Jesus e pela palavra. E meu testemunho é gigante, gente. Eu não vou contar tudo aqui, mas uma coisa que me marcou, duas coisas me marcaram muito naquela casa, nessa casa que eu tava. Eu senti demônio andando em cima de mim, assim, pelo lençol. E eram passos mesmo, não eram coisas na minha cabeça. Porque diversas coisas eu pensava, isso é da minha cabeça, isso é da minha cabeça. Nunca é da sua cabeça, tá? Mas, enfim. Isso nunca mais aconteceu. E eu também nunca vou esquecer o poder da palavra, que um pastor falou assim pra mim, Betânia, pega a Bíblia, abre e lê em voz alta a palavra. Eu abri no meu quarto, nunca vou me esquecer. Eu abri, comecei a ler. Eu ouvi um grito espiritual do meu lado. E eu sei que era espiritual, não tinha ninguém do meu lado. Eu ouvi o grito, e foi um grito espiritual. É muito diferente, mas foi um berro de terror. Conhecem e estremecem quando ouvem a palavra. Por isso que gritam. Sim. Porque não suporta, queima eles. Sim, aí a pessoa fala, como é que você acredita que a sua crença é a real? Porque é a que funciona na realidade. Não é... Eu sou advogada, eu tenho formação jurídica há mais de 24 anos. Eu preciso de prova para acreditar nas coisas. Eu não sou uma pessoa de má fé louca. Por isso que eu até brinco com o pastor, eu falo, eu queria ver, né, isso acontecendo aqui no mundo espiritual. Porque eu sou uma pessoa extremamente racional. Sou uma pessoa que precisa das provas. Só que as provas aconteceram na minha vida. No dia a dia. A casa era pesada por quê? Quem que era o dono da casa? Quais eram as práticas do dono da casa? A casa que eu aluguei, que era essa, ela tinha muitos demônios que moravam lá. É uma casa mal assombrada, para quem fala. E ela tinha 2.000 metros, ou seja, parecia um castelo mal assombrado que eu morava sozinha com a minha filha de 4 anos à época, né? E essa casa, ela tinha práticas de uma religião
que não era evangélica, uma religião que dá muito poder para os demônios, e existiam cultos disso lá nessa casa. E por que eu descobri? Porque o dono já havia falecido, mas a filha dele, eu liguei para a filha e falei, o que acontece nessa casa? Viu? Eu não, né? Enfim, eu tô ouvindo um monte de coisa. O que aconteceu aqui? E ela falou que realmente havia uma consagração nesse sentido. E a gente ficou muito feliz, começou a ter batismo lá, né? Tinha uma piscina bem grande, tinha vestiário masculino, feminino, e tinha um salão de festas que eu transformei, né, nesse momento no culto. Teve um culto lá com a igreja que eu frequentava, o pastor, tudo, e depois tinha o batismo. Só que essa casa ela era consagrada num nível tão forte e tão pesado, com certeza tem coisa enterrada lá, que expulsava e eles voltavam. Então eles abriam janela, eles fechavam janela, eles abriam porta. Quem me conhece sabe dessa história. Minha mãe sabe disso, até ela falava, filha, como que se aguenta, né? Ficar aí, fiquei 1 ano na casa. E eu falei, eu aguento porque eu sei que eles não podem relar nem em mim, nem na minha filha. Quer gritar porque eu ouço a palavra? Grita. Quer abrir a janela e bater? Faça. Mas em mim não pode relar. E nem na minha filha. E tem muita gente que fala que não existe, né? Demônios territoriais. Bastante. Eu falo, mas como não existe, sendo que não saía lá da casa? Né? E tanto existe, eu não sei se eu contei essa história para vocês, mas acredito que sim. O meu vizinho que dava uma janela bem no quintal da casa dele, ele era evangélico, a esposa, a filha, e ele foi limpar minha piscina. Ele virou meu piscineiro. E eu nem sabia disso tudo. E ele falou o seguinte, ele conversando e falou, quando que você mudou aqui? Eu falei, em novembro. Ele, entendi, tá. E tudo bem, foi embora. E depois eu fui na casa dele, porque a esposa dele era manicure. E eu fui lá. E ela falou assim, ele te contou? Eu não vou citar o nome dele, não pediu autorização para falar, enfim. Mas falou assim, ele te contou? Eu falei, contou o quê? Gente, eu sou super curiosa. Vai falar isso pra mim e vai ficar quieta? Não, então não vou contar. Não. E aí, ele contou o seguinte. Eles contaram que eles viam o traço da pessoa que já havia falecido até abril. Então, eu entrei em novembro. Até abril, eles viam a pessoa que era a dona da casa fumando lá em cima. Que era onde abria, fechava a porta, abria, fechava a janela. Então, não tem como alguém falar pra mim que não existe demônio territorial. Depois que eu passei por isso, não. Isso que eu falei, eu preciso de prova, certo? Agora, ninguém consegue me provar o contrário, porque eu vivi isso. Com certeza. Então, experimentou. Algo ruim, mas experimentou e conheceu. É por isso que eu falo. Mas experimenta a parte boa. E, infelizmente, essas coisas existem. Tem pessoas que duvidam, tem pessoas que simplesmente não acreditam. Diante de tantas informações que nós ouvimos, mas tem pessoas sérias que lidam com isso. Tem pessoas que têm entendimento com isso. Então tem como saber o que é certo e o que é errado. Diante da busca de cada um em querer o melhor, vai ter as respostas. Porque a palavra diz o quê? Se me buscares, deixarei de ser encontrado. Então, se você realmente quer buscar esse reino da luz, você vai encontrar. Aí minha vida vai ser linda, maravilhosa? Não. Porque o próprio Jesus fala, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então teremos ferramentas, armas espirituais que não são humanas, em Cristo Jesus, para poder passar por todo esse processo. Então é bem diferente. E a palavra em Malaquias também fala. E conhecerão e verão a diferença de quem serve, eu digo de quem serve, de quem leva a sério, de quem serve ao Senhor e de quem não serve. Verão a diferença. Sim. Pastor, eu agradeço imensamente. A gente sabe que esse é apenas o primeiro, né? Inclusive, eles sempre estão aqui, a gente sempre está batendo esses papos. E então, com certeza, né, esse daqui é só o primeiro.
Mas eu quero te agradecer, tá, pela disposição em Agradeço ao vir, Senhor. agradecer ao Senhor por esse momento e te agradecer também pela disponibilidade, né, por topar. Pessoa aqui ligada no 220 que começa a ter um monte de ideia, quer praticar tudo e ao mesmo tempo, né, que estou gravando bastante vídeo aqui para esse canal. Mas obrigada, pastor. E sabendo que o objetivo para tudo isso é atingir a pessoa que está assistindo esse vídeo. Se atingir a vida de uma pessoa, já vai ter valido a pena a gente estar aqui, estar conversando. Já está atingindo. Eu tenho plena certeza do que eu estou falando. Amém, pastor. Amém. Obrigada, viu? Deus abençoe. Obrigado ao Senhor. Amém, amém. Nós todos. Pensei, não vai acontecer nada. Só vou responder normal.